O nosso DNA, ele traz, além dessas informações de cor de cabelo, cor de olho, etc., uma série de outras coisas que isso todo mundo já sabe, no nosso DNA a gente também recebe memórias. Memórias dos nossos pais, avós, bisavós, sabe? Memórias muitas vezes de traumas, muitas vezes de recurso de sobrevivência. A gente recebe tantas coisas dos nossos pais. Por quê? Porque nós somos 50% da família da nossa mãe e 50% da família do nosso pai. E por mais que você queira negar isso, em um momento da minha vida eu quis negar isso, não dá. Sabe por quê? Existe um vínculo, como se existisse um fio invisível que me liga a minha mãe e o meu pai. E não tem como partir isso. Não tem como. E quando você briga com isso, é como se você não conseguisse tomar toda a força que você precisa tomar, sabe? Você fica presa mesmo a muitas questões e repetindo muitas coisas, principalmente aquelas que você critica. Porque tudo que você critica, e eu tenho falado isso muito, eu vou continuar falando porque isso é muito importante. Tudo que você critica, tudo que você julga, tudo que você exclui ou rejeita de alguma forma, acaba tendo um poder sobre você. Então, se você quer ter liberdade, inclua, não rejeite. Dê um lugar no seu coração. Faça as pazes com a sua história. Quando eu comecei a compreender isso, eu comecei a olhar para minha mãe e entender que ela veio antes de mim e que ela disse sim para a vida. Sabe? E que eu só existo porque ela existe. Porque ela nasceu e agora eu nasci. Ela disse sim, ela me deu a vida. E aí eu comecei a compreender e olhar com um pouco mais de generosidade e sem crítica. E eu comecei a entender que ela fez tudo que ela podia na condição que ela tinha naquele momento. E aí quando eu falo da condição que ela tinha, eu envolvo tudo, né? Eu envolvo condição financeira, eu envolvo a condição emocional, eu envolvo toda a condição que ela tinha, toda sem, sabe? As pessoas fazem o melhor que elas podem. Todas as pessoas estão aí tentando ser felizes. Aí eu comecei a olhar e entender que a minha mãe é só um ser humano como eu, né? E eu percebi o quanto, por mais que eu faça para minha filha, e eu faço tudo que eu posso, eu sempre vou ter falhas. Então, assim, vocês que estão aqui, que têm filhos, se vocês pararem para olhar para vocês como pais, por mais que vocês se julguem bons pais, vocês vão perceber que existem falhas. Não existem? Não, fala a verdade, gente. Quem que pode falar assim, não, eu sou a mãe mais perfeita do mundo, fala eu aí. Eu sou o melhor pai do mundo, fala eu. Não pode. Porque nós somos seres humanos, nós falhamos, né? Mas a gente faz o melhor que a gente pode. Muitas vezes a gente erra tentando acertar. E eu comecei a compreender que naquele momento, aí eu comecei a me inteirar da história, a entender que ela não podia ter feito diferente, ela não dava conta de fazer diferente. Às vezes as pessoas não dão conta, tá? E a gente sempre naquela posição de juiz, né? Quer dizer que a pessoa não fez porque não quis. Mas não, olha só. Muitas vezes as pessoas fazem o que fazem porque elas não dão conta de fazer diferente. E aí eu comecei a olhar dessa forma e compreender. Então eu comecei a me inteirar na história e comecei a entender o quanto a minha mãe sofreu e comecei a olhar para isso e falei, gente, aquela mulher que eu achava que era fraca, que me deu um dia, que não me criou, essa mulher é uma mulher muito forte. Depois ela perdeu uma outra filha que morreu de dengue.
Hoje, graças a Deus, eu mantenho uma relação com ela, eu admiro ela e eu hoje tenho um envolvimento emocional com essa história que eu não tinha. Eu consigo sentir que ela é a minha mãe, eu pude tomar o amor da minha mãe do jeito que foi, depois de 40 anos. Mas eu consigo sentir isso no meu coração, isso me trouxe liberdade, felicidade. Nós não conseguimos viver felizes sem tomar o amor dos nossos pais, do jeito que foi, do jeito que foi, porque a gente não muda a história, não muda, mas a gente muda nosso interior, graças a Deus, né? Isso é possível. E aí eu comecei a olhar para essa mulher e falar, caraca, que mulher forte, gente. Ela não ficou comigo, mas ainda assim ela seguiu adiante. Ela perdeu uma filha com dengue e seguiu adiante, perdeu uma neta e seguiu adiante. Ela está criando um neto. Nossa, que mulher forte. Sabe? E eu comecei a admirar justamente aquilo que eu achava que era um defeito. Olha, então você começa a olhar diferente. Por isso que eu sempre digo, sabe? Não é que as coisas mudam quando a gente muda. Então quando eu consegui mudar, quando eu mudei o meu interior, quando eu consegui soltar todo o julgamento, toda a crítica, quando eu consegui fazer isso, eu consegui ver a força por trás daquilo tudo que eu julgava. Eu consegui ver essa força. E eu consegui trazer isso para mim. Tomar essa força para mim. E isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Isso é libertador. É muito libertador.